Segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama neste dia de hoje. Gostaria primeiramente, pessoal, de pedir a vocês, vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco, pedir a vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, mandar o link do vídeo para outros vascaínos, compartilhar o link desse vídeo nos grupos do WhatsApp do Vasco. Nós vascaínos, eu que nasci Vasco, sou Vasco desde que me entendo por gente. Nós vascaínos sabemos, sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso Vasco da Gama. E nós que nascemos Vasco sabemos de toda a história, né, do porquê disso. Então, com essa nova mídia da internet, aqui será um canal feito por um vascaíno, de vascaíno para vascaíno. Um canal do Vasco para falar para a torcida do Vasco. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E eu tenho profundo respeito por essa imensa massa do Vasco e também tenho muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou trazendo aqui mais um giro com as atualizações de hoje, segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023, das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Então, depois do empate no último sábado, 0-0 em São Januário contra o São Paulo, o Vasco já começa a pensar na próxima partida, no dia 18 de outubro, às 21h30 em São Januário, contra o Fortaleza. Então a notícia que sai agora, a notícia quentinha que sai, é que cinco jogadores disputam a vaga do Paulinho. Paulinho que tomou o terceiro cartão amarelo e infelizmente não vai atuar na partida contra o Fortaleza, na próxima partida. 5 jogadores disputam a vaga do Paulinho. E quais serão as opções, né, do técnico Ramon Dias para substituir o meia Paulinho, que está suspenso, né? Jogadoraço, grande destaque aí do time do Vasco, para mim, o pilar desse time, o motorzinho desse time. Então, na minha opinião, na verdade, não tem substituto para esse jogador. Não que os outros jogadores sejam ruins, mas não tem jogadores com as mesmas características à altura, na minha opinião, do que representa hoje o Paulinho para essa equipe do Vasco, né? Foi um dos reforços que chegaram aí na janela do meio do ano. Então, são praticamente ali 6 jogadores, né, titulares dessa nova equipe do Vasco, junto com Paulinho, Medel, Praxedes, na verdade 5, né? O Paê não está mais de titular. Então Medel, Praxedes, Paulinho, Verratti e Rossi, né? 5 jogadores, na minha opinião, titulares absolutos, que chegaram na janela do meio do ano nessa equipe do Vasco, dessa nova equipe do Vasco. E, na minha opinião, o Paulinho é o grande nome dessa equipe. Então, com todo respeito aos outros jogadores, não dizendo que os outros jogadores são ruins, mas, na minha opinião, não tem substituto para esse jogador. Mas vamos às notícias. A notícia segue que o Vasco terá 8 dias de preparação para o jogo contra o Fortaleza, no dia 18 de outubro, em São Januário, às 21h30, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ramon Dias se representa nesta terça-feira, né? Amanhã. Ramon Dias e os jogadores se representam amanhã, terça-feira, com esse problema para solucionar. Paulinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e desfalca o time. Notícia segue: titular nos últimos 10 jogos do Vasco, o meia tem sido fundamental para a melhora do time na competição. Sem ele, algumas possibilidades são consideradas pelo treinador. A mais provável é a entrada de Marlon Gomes no meio. O meio-campista atua pelas pontas nas 2 últimas rodadas, mas deve perder espaço no ataque com o retorno de Rossi, que deve ser liberado pelo departamento médico para a próxima partida. Que, na minha opinião, depois do Paulinho, peça fundamental nessa equipe do Vasco, também faz muita falta. Primeiro o Paulinho e segundo o Rossi.
Jogador que chegou chegando, né? A segunda passagem dele pelo Vasco. E realmente representa com a camisa do Vasco 3 assistências, 1 gol. Nos últimos 2 jogos o Rossi não jogou. E coincidência ou não, para mim coincidência não existe, o time sentiu, né? Derrota para o Santos, empate para o São Paulo. Então, a ausência do Paulinho, uma notícia ruim com a ausência do Paulinho, e uma notícia boa, a volta do Rossi para a próxima partida contra o Fortaleza. E a notícia segue, há também a chance de Ramon Dias dar nova oportunidade a Payet como titular. O francês foi para o banco de reservas nos últimos 2 jogos e poderia começar jogando em sua posição de origem pelo meio. Barros também está à disposição do treinador, mas não é relacionado desde o clássico contra o Fluminense, quando entrou nos minutos finais. Segue a notícia. Jair também é opção, mas o volante foi punido pelo STJD com 4 jogos de suspensão após ser expulso contra o Bahia. Ele já cumpriu um jogo fora e teria que cumprir o restante da pena a partir da última rodada, mas o Vasco conseguiu efeito suspensivo para tê-lo à disposição diante do São Paulo. O clube teria que conseguir a liberação também contra o Fortaleza. A alternativa mais remota é Matheus Carvalho. Ele foi escolhido para entrar no lugar de Paulinho no segundo tempo contra o São Paulo, mas não conseguiu manter a pegada do meia. Com características diferentes, ele está no fim da fila. Além de Paulinho, Figueiredo também está suspenso. O atacante, no entanto, já não estaria disponível de qualquer forma. Nesta segunda, ele se apresentou à Seleção Brasileira Sub-23 para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Então, pessoal, Figueiredo, na minha opinião, não é desfalque. Figueiredo, na minha opinião, é um reforço, ele não jogar. Se apresentou hoje a Seleção Sub-23 hoje, para a disputa do Pan-Americano em Santiago, no Chile. E para mim esse jogador não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco. Com todo respeito, para mim é um jogador leão de Série B. Tem a tendência que a torcida passe o pano para ele por ser um cria da base, mas acho que é um jogador que nos enganou durante muito tempo. É leão de Série B. Na Série B ele se destaca, mas não é porque ele se destaca na Série B. É o nível da Série B que é baixo. Então, infelizmente, é difícil falar para mim isso de um cria. O Vasco tem tradição, quantos jogadores aí, nível de seleção brasileira, né? A tradição do Vasco é revelar os jogadores, mas na minha opinião o Figueiredo não tem a mínima condição hoje de ser titular do Vasco. Se o Vasco quer voltar ao lugar a qual ele nunca devia ter saído, né? Que é se consolidar na Série A, voltar a conquistar títulos como Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, voltar a disputar o Mundial de Clubes. Esse clube gigantesco, nosso amado Vasco da Gama, a história mais linda do futebol. Então, na minha opinião, infelizmente, gostaria muito que o rendimento do Figueiredo fosse melhor, mas para mim é uma palavra que define bem o Figueiredo, é leão de Série B. Na Série A ele não tem destaque nenhum, porque o nível é bem mais alto, e na Série B é o único lugar onde consegue se destacar, que é onde o nível baixa, e aí ele se destaca. Então, infelizmente, esses últimos anos bem difíceis para o Vasco, na minha opinião, é um jogador que se acostumou, para ele é normal jogar a Série B, e mesmo que inconscientemente, é óbvio que ele jamais vai falar isso, mas talvez de forma até inconsciente, é um jogador que gosta de Série B. Ele não vai falar isso, sabe assim, não é uma coisa consciente, mas porque é onde ele se destaca, e a torcida do Vasco lota na Série B, apoia igual. Então é a hora do cara ali, né? Ele ter ali 20 mil pessoas em São Januário gritando o nome dele, né? É na Série B, então nada contra o Figueiredo, mas acho que o Vasco deveria emprestar o Figueiredo para ele seguir a vida dele em outro clube. Se o objetivo do Vasco é se consolidar na Série A, é nunca mais disputar a Série B. Eu acho que isso não é nem questão do Figueiredo, é o Vasco. Qual é o objetivo do Vasco? Voltar.
se consolidar na Série A, voltar a conquistar títulos grandes. Então tem que prestar o Figueiredo, porque é um jogador que na minha opinião não se enquadra se o Vasco quer voltar a almejar objetivos grandes. E nós vascaínos sabemos que é o nosso verdadeiro lugar, né? Nosso amado e gigantesco Vasco da Gama, essa imensa massa do Vasco, somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, pessoal, como eu já falei aqui, será um canal do Vasco para falar para a torcida do Vasco, com atualizações diárias. Eu vou trazer atualizações diárias de notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Vamos ajudar a crescer esse canal, esse canal do Vasco, pessoal. Vamos se inscrever no canal, ativar os sininhos, as notificações, compartilhar o link do vídeo nos grupos de WhatsApp de Vasco, mandar o vídeo para outros vascaínos. E eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Até o próximo vídeo. O Vasco é para quem acredita. E saudações vascaínas!